A paz do Senhor a todos, os irmãos e irmãs aí de todo o Brasil. Estamos aqui para mais um vídeo, para mais uma vez falarmos da palavra de Deus. Dessa santa palavra que tem que ser pregada a toda criatura, a todo mundo. E aqui neste canal nós vamos estar indo direto ao ponto, falando a verdade da palavra de Deus. Por isso que eu estou assim dessa maneira, por causa da censura que há a respeito da palavra de Deus. Muitos já não aceitam mais falar a palavra de Deus como ela é. Nós somos censurados em falar a palavra de Deus. Mas aqui neste canal nós vamos falar que muitos não falam. Em muitas igrejas já não falam, muitos pastores já não falam. Aqui nós vamos falar, porque aqui nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo conosco. Então nós vamos falar a palavra de Deus. Nós vamos falar hoje aqui a respeito dos pastores. Como que uma pessoa ela pode ser um pastor. A pessoa, para ser um pastor, primeiramente, ela tem que ser consagrada. Você vê aí que um pastor, ele tem que ter um rebanho de ovelha. Pastor, para ser pastor, ele tem que ter um rebanho. Não tem como ser pastor se não tiver um rebanho. Muitos estão intitulados pastores, porque não tem um rebanho. Cadê o rebanho desses pastores que se intitulam pastores? Nós vemos aí, se a pessoa diz que é pastor e não tem um rebanho, o que ela é então? Um pastor sem rebanho? Tem que ter um rebanho. Então nós vemos que há um problema no meio do povo de Deus, muitos se intitulando pastores. Porque quando você coloca um título de pastor, muitas pessoas correm atrás de você pedindo oração. Porque aquele irmão, aquela irmã está no banco sentado, consagrado a Deus. Muitas vezes ninguém chega a pedir oração para ela, pedir oração para ele. Aquele jovem que faz a obra de Deus. Mas as pessoas estão atrás dos pastores. Elas chegam para você e perguntam: quem é o pastor? Diz para ele que eu pedi oração, preciso de oração. E às vezes você é uma pessoa consagrada a Deus, pessoa que ora, jejua, se consagra, mas ela não vai pedir oração para você. Porque você não tem título de pastor. Tem que ter um título de pastor para ser alguma coisa na terra, para ser alguma coisa na obra. Por isso que muitos se intitulam pastores, para poder ser visto pelas pessoas. Mas nós sabemos, meus irmãos, que para ser um pastor, tem que ter um rebanho de ovelha. Não tem como você ser chamado pastor, cadê seu rebanho? Você não tem rebanho de ovelha? Jesus é o bom pastor, porque nós somos as ovelhas de Jesus, e Jesus deu a vida por nós. O pastor tem que dar a vida pelas suas ovelhas. Se é pastor, tem que ensinar a sua ovelha, tem que edificar a sua ovelha. Tem que fazer com que ela siga o caminho certo, com que ela fale a palavra de Deus com verdade. Hoje nós vemos aí muitas ovelhas sendo massacradas pelos seus pastores. Muitas vezes a ovelha tem vontade de ouvir a doutrina e não consegue ouvir. Ela tem vontade de falar a doutrina e não pode falar. Porque em muitas igrejas aí, quem fala a doutrina é o pastor. Você não pode falar a doutrina. E eu digo para você, isso é doutrina de demônio. Porque Jesus mandou pregar o evangelho. E evangelho significa doutrina. Então, se é para pregar o evangelho, é para falar a doutrina. Mas em muitas igrejas você não pode falar, se você não é pastor. Você não tem permissão para falar a doutrina. Esses pastores que lhe proíbem de falar a doutrina são lobos. São usados pelo demônio. Porque eles não estão entrando no céu e não deixam você entrar. Porque a palavra de Deus fala: todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina não tem Deus. Mas aquele que persevera na doutrina, esse tem tanto pai como filho. Então você tem que viver na doutrina e também falar a doutrina. Porque o mesmo amor que você tem que ter pela tua alma, tu tem que ter pelas dos outros. E o evangelho de Jesus é para ser pregado em toda a terra, para toda criatura. O evangelho significa doutrina. Então, quer dizer que tem que falar a doutrina para todo mundo. Tem que falar para os jovens, falar para as crianças, tem que falar para quem não é crente, para os católicos, tem que falar para todo mundo. Não é só na igreja ali para os crentes que estão ali. Então,
Vem comigo e cada dia nós vamos estar aprendendo mais. Não se esqueça, inscreva no canal, dá seu joinha aí, fortaleça. Vamos junto fazer a obra de Deus? Você me ajudando aí, vamos estar fazendo junto a obra. Até a próxima.